11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro chegando para falar sobre o projeto de lei dos cassinos, que está em pauta no Senado Federal. Bom dia, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço aí para todo mundo aí na capital do Pará. E, Ronaldo, hoje o nosso tema é muito ligado a uma crescente popularização dos jogos de azar aqui no país, mas principalmente com as bets. E o que se discute aqui em Brasília, e passou também batido, tem passado batido aí pelas grandes informações aí que as pessoas acabam não acompanhando, mas ontem mesmo foi retirado de pauta, depois de uma pressão, de um tema que era a legalização dos jogos de azar aqui no Brasil, o PL 2000, Projeto de Lei 2234, chamado PL dos Cassinos, né, o Projeto de Lei dos Cassinos. Então, veja só, Ronaldo, que a proposta já foi aprovada na Câmara, passou apertado ali na Comissão de Constituição e Justiça e ontem estava pautado para ser votada no Senado, mas alegando falta de quórum, alguns senadores estavam em viagens ao exterior, viagens oficiais ao exterior, então o presidente do Senado retirou de pauta, mas prometendo, tão logo haja o retorno dos senadores das viagens ao exterior, retomar e colocar em pauta. O senador Devel Columbre, aí do Amapá, do estado do Amapá, é favorável a essa tese, tem pressionado desde o ano passado para fazer passar esse projeto, e, na verdade, há prós e contras, e a questão da ludopatia é um tema que a gente tem que ficar atento, ou seja, o vício em jogos vem aumentando bastante. Por outro lado, há aqueles que defendem a legalização de jogos que existem no Brasil desde o início do século passado, o exemplo do jogo do bicho, exemplo de outros jogos que são comuns e populares, mas que não têm uma normatização, uma regularização. Então, Ronaldo, a questão central é a seguinte, identificar se é possível criar uma norma, criar uma regra para que esses jogos passem a funcionar no Brasil. Então, nós teremos aí cassinos, bingos autorizados, jogo do bicho, apostas em cavalos e outros tipos de jogos de azar que são comumente ocorrem durante o dia a dia, mas sem nenhuma regularização. Há exemplo do que foi feito com as bets aí ano passado, a regulamentação, etc. Então, aqui na capital federal, o grande embate, principalmente levantado aí pela bancada evangélica, é que com essa regularização desse sistema de apostas em jogos de azar, alguns fatores já conhecidos em outros países que ocorrem vão começar a ocorrer aqui, que é o aumento da criminalidade em razão da lavagem de dinheiro, entre outros dos aspectos de exploração sexual. O nosso país já é conhecido lá fora também por facilitar essa exploração sexual de jovens, principalmente. Então, há um embate aqui no Senado entre a bancada evangélica, que tem um peso considerável, no total de 81 senadores, e aqueles que são favoráveis a essa tese, alegando que isso vai gerar empregos. O próprio governo é favorável à tese em razão da arrecadação, no momento em que há essa discussão grande aí sobre o IOF, sobre retirada de verbas do Poder Executivo e etc. Então o governo vê com bons olhos a regulamentação, o próprio Centrão vê também com bons olhos essa regulamentação, mas a bancada evangélica vem atravancando essa votação. E aí fica para nós aqui, cidadãos, a reflexão de ser ou não, então, possível identificar alguns problemas nessa regulamentação. Porque se, por um lado, aumenta a arrecadação e normatiza uma relação que existe desde 1946, ou seja, no início do século passado, já é proibida a exploração de jogos de azar aqui no país, mas muito antes, até no início do século XX mesmo, já tem, como o jogo do bicho, por exemplo, algo muito corriqueiro, algo muito comum. Então, a perspectiva de arrecadação, maior arrecadação, geração de empregos diretos e indiretos, ela vem, e também com outra argumentação, Ronaldo, de que a regulamentação vai acabar com os jogos ilegais, ou então vai reprimir aqueles que não são autorizados ou são ilegais. Muito embora essa argumentação seja válida,
Por outro lado, a experiência de outros países mostra que a situação não é tão simples assim como parece. Até porque o jogo ilegal ele ainda persiste nesses países que têm regulamentação, que têm autorização para explorar os jogos de azar, ou os jogos ilegais persistem com grande atuação, então a normatização não afastou esses jogos ilegais. E tem também a fiscalização, e aí que é o ponto que a gente deve refletir aqui, que a fiscalização é muito rigorosa nos outros países, isso demanda um custo alto. O Estado não tem como, no momento em que se discute aumento de tributação, redução de despesas que o Executivo vai fazer, o pessoal com pires na mão aqui em Brasília para tentar arrecadar alguma coisa, o projeto prevê a criação de uma agência federal de regulamentação e fiscalização dessas atividades. Isso é um custo altíssimo, porque o jogo seria permitido no Brasil inteiro, por exemplo, com limitações, é claro, em alguns estados seriam autorizados apenas um cassino por unidade, outros estados, em razão da maior população e maior território, seriam autorizados até mais de um, por exemplo. Amazonas e Pará seriam 2 cassinos autorizados, e estados com maior população, como Rio de Janeiro e São Paulo, 2 até 3. Enfim, o projeto de lei estabelece algumas diretrizes para essa autorização e outras leis regulamentariam o funcionamento dessas atividades. Agora, veja que a grande discussão é: os custos sociais atrelados a essa autorização são também muito altos. Então, a argumentação de criação de emprego, geração de renda para o Estado, estaria atrelado também a um custo que o Estado teria para arcar com os efeitos maléficos também que vêm com essas atividades. Então, por exemplo, as atividades aí que o Estado tem obrigação de cuidar da vulnerabilidade social, o impacto social e vício em jogos, a regulamentação, esses custos sociais são também muito caros, talvez, e aqui fica a opinião desse que vos fala, talvez não compense, muito embora haja essa discussão sobre arrecadação, mas os custos também seriam muito altos. E num país em que a ludopatia, ou seja, o vício em apostas, vem crescendo de maneira exponencial, isso acaba trazendo um entrave maior para a sociedade, meu amigo Ronaldo Santos. É isso, Rômulo. Muito obrigado pela sua participação aqui dentro da coluna Conexão Brasília, trazendo as informações daí do cenário político nacional. E claro que nós vamos ficar de olho aqui para saber mais atualizações a respeito desse projeto de lei dos cassinos que entra na pauta dentro do Senado Federal. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado, meu amigo. Forte abraço e até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Agora são 11h28. A gente está chegando no finalzinho do Estação CBN, o programa